com amor. E sobre tudo isto, revertir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Esse é o item 5 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revertir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Vamos fazer, então, a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que estamos recebendo de ter acesso ao Evangelho, à reunião pública da Casa da Caridade, através, Senhor, das tecnologias que foram desenvolvidas no nosso planeta, nos dando essa oportunidade de estarmos juntos, congregados, com os nossos corações unidos, buscando, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho para o fortalecimento da nossa caminhada e da nossa mudança espiritual. Que possamos esta noite, Senhor, receber o Teu Evangelho com muito carinho, com muita compreensão, para que possamos praticá-lo na nossa vida. Pedimos, Senhor, que possa intuir e iluminar a nossa amiga e irmã Thelma, que hoje será um instrumento da sua palavra. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Thelma, ativa o seu som. Bom, deixa eu apresentar ou reapresentar a Thelma, né? A Thelma é trabalhadora do Centro Espírita Jorge Niemeyer, inclusive no início, né, do nosso isolamento, a Thelma foi uma das primeiras pessoas a colocar a palestra online, e inclusive disponibilizou para a gente o link, né, enquanto a nossa casa ainda não estava fazendo as palestras online. Então, nós temos muito a agradecer a Thelma pela disponibilidade de estar conosco hoje e pelo carinho que teve de disponibilizar também as palestras do Jorge Niemeyer, para que a gente não ficasse longe, né, desse momento que é tão gostoso, tão importante, né, que fortalece, ainda mais numa segunda-feira, que é quando a gente está começando a semana, né? E aí, ficar sem a palestra pública, parece não, né? Realmente está faltando alguma coisa na nossa vida. Então, a gente agradece duplamente, tá? Fica à vontade aí na tua explanação, você pode compartilhar a tela, tá? E aí, se você tiver qualquer problema, é só me chamar, tá bom? Tá bom, eu vou tentar compartilhar, mas antes deixa eu dar um abraço em todos, virtualmente, né? Dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui
propagando esse evangelho de Jesus tão necessário às nossas vidas, né? Nos momentos atuais, principalmente, onde a gente tem que retirar de dentro de nós essa força, essa coragem, esse vigor, né? Então, é uma felicidade muito grande quando nós temos a oportunidade de estarmos estudando. Então, nós trouxemos hoje um tema que acreditamos estar dentro das nossas necessidades, mas não é assim tema novo, né? Porque Joana de Ângeles já veio falando desses desafios há muito tempo. Então, nós trouxemos esse tema, já um tema que está no livro Jesus e Atualidade, que nos inspirou assim para trabalhar, para a gente trazer para refletir juntos, né? Então, o livro da Joana de Ângeles, aonde ela vem colocando para nós essa questão dos desafios, né? Então, ela diz que tudo na atualidade, na nossa vida, são desafios que exigem de nós uma resistência, né? E se a gente parar para pensar, os desafios, eles fazem parte da nossa vida o tempo todo, né? Nós, por exemplo, desde o nascimento, nós vamos estar enfrentando esses desafios até a morte. Sempre vem conseguimos vencer aquele, vem o outro e assim por diante. A própria respiração do bebê, né, ela serve para abrir os alvéolos. Ele chora ali enfrentando um grande desafio para poder respirar, porque ele já está independente, né? Ele já não está no corpo da mamãe, então ele já pode utilizar os seus próprios meios. Então, é um desafio, né? O crescimento, o desenvolvimento da criança, o aprender a falar, o aprender a andar, os primeiros passos são desafios grandiosos para a criança. Então, o nosso organismo, ao tempo todo, ele está enfrentando esses desafios. Para quê? Para se manter, para nos dar condições de vida. Se a gente for analisar cada órgão, nós vamos perceber esse trabalho constante, né? O coração, controlando os batimentos cardíacos, a pressão arterial, os nossos pulmões, promovendo meios para nós respirarmos. E todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, ele está nesse processo. O sistema imunológico é um enfrentamento constante diante das resistências, criando resistências e enfrentando desafios para quê? Para nos manter a saúde. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos desenvolvendo, através das leis que regem toda a criação, os processos da natureza, enfrentando esses desafios, né? Quando nós chegamos no envelhecimento, está lá o corpo físico desenvolvendo, desempenhando uma gama de situações para promover o quê? Uma vida saudável a cada um de nós. O universo também enfrenta desafios e nós sabemos, então, que tudo trabalha com o objetivo de quê? Da harmonia, da solidariedade, obedecendo, ou seja, submetido às leis naturais ou às leis divinas. E é muito natural, diante desse raciocínio, nós entendermos que o ser imortal, isto é, o espírito, né, enfrenta desafios, desde o planejamento reencarnatório, e durante toda a encarnação nós vamos estar nesses desafios. E desafios esses que fazem parte de quê? Do nosso crescimento. Nós precisamos evoluir, precisamos progredir. Então, está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, para nós relembrarmos o objetivo da encarnação. Então, uma resposta longa, e nós tiramos assim uns pedacinhos para estar trazendo à nossa lembrança esse objetivo. Por que precisamos de reencarnar? Então, Deus impõe a encarnação no sentido assim, não tem outra maneira de evoluirmos sem ser através da encarnação.
Então, Deus nos impõe a encarnação ao espírito com a finalidade de quê? De levá-lo à perfeição. E nós separamos o outro trechinho importante para esse momento, que a encarnação ainda tem uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar, olha aí o verbo que nós vamos usar bastante hoje, né? De enfrentar a sua parte na obra da criação. Que parte é essa? A do progresso, do trabalho, de criar, de desenvolver meios, né, para que todos à nossa volta também progrida, né? O trabalho do homem. O homem, através da sua inteligência, ele favorece com a sua criação, com os seus projetos, a essa parte na criação. Então, Deus nos deu a inteligência para nós fazermos também, agirmos também como colaboradores na criação. E o comentário de Kardec é muito interessante, porque ele fala que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, nós, seres encarnados, seres num corpo de carne, né? Nós somos importantes pela marcha do universo. Todo esse trabalho que o homem favorece com a sua inteligência e o trabalho do progresso. Então, é assim, Kardec diz, é assim que, por uma lei admirável da sua providência, quer dizer, da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Isso é só para nós entendermos que tudo está em progresso na natureza. Não existe nada que esteja parado, né? Então, a Joana de Ângeles, essa nossa benfeitora querida, ela vem dizer para nós que o processo evolutivo constitui o grande desafio para o espírito. Então, nós vemos aí qual o maior desafio é esse, o desafio do progresso, do processo evolutivo. Então, nessa mensagem do capítulo 1 do livro Jesus e a Atualidade, nós vamos entendendo que esses desafios eles estão presentes na nossa vida a todos os momentos, necessitando de nós o esforço constante, né? Nós temos os desafios íntimos, né? Os desafios pessoais, aqueles desafios, as nossas limitações, as nossas dificuldades, onde nós precisamos trabalhar o conhecimento de nós mesmos para nós entendermos as nossas problemáticas, nossos enfrentamentos. Temos os desafios familiares, temos os desafios sociais. Os desafios sociais nós estamos vivendo agora, né? Moral e social, nesse momento importante. Os desafios profissionais, enfim. Quando nós terminamos de enfrentar um desafio, logo vem outro. E assim vai a nossa jornada. Nós precisamos dos desafios para trabalhar a nossa coragem, para trabalhar a nossa força interior. Precisamos desses estímulos que vêm através desses momentos que nós chamamos desafios, mas que são as nossas aflições, são as nossas dificuldades, são todas aquelas situações que exigem de nós o esforço. Entendo que a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, ou seja, nós estamos encarnados para nós trabalharmos essas questões que ficaram para trás, os nossos débitos do passado, as nossas circunstâncias que não foram devidamente concluídas ou efetuadas, que nós chamamos dívidas, mas que são débitos amorosos que Deus vem nos oferecer oportunidades bem amorosas para que nós possamos saldar esses compromissos. Porque, na verdade, a encarnação não existe para nós pagarmos nada. A encarnação ela é misericórdia de Deus para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E que objetivo é esse?
aquisição dos valores morais, passíveis de serem conquistados, né? Porque alguns não podem ser conquistados numa só encarnação. E por isso nós precisamos de várias experiências dentro dessas lutas planetárias que nós vamos desenvolvendo na nossa trajetória como espírito imortal. E qual é o resultado de tudo isso? A elevação moral, o aprimoramento espiritual, a novos e mais sublimes horizontes da vida no infinito. Ou seja, sempre estaremos nesse processo. Então, ela nos diz também nessa mensagem que a facilidade é perda de tempo. Ou seja, ela conclui que nos traz prejuízo para a ação. Se nós observarmos, por exemplo, essa gravura aí do alpinista, quanto tempo ele se esforçou, trabalhou, se preparou. É claro que ele não deve ter começado nessa altura, né? Nessa altitude grandiosa. Ele deve ter começado com pequenas alturas, né? Mas, para ele chegar a essa possibilidade de subir a uma elevação íngreme dessa forma, ele se preparou muito. E se ele tivesse facilidades, como ele iria estar nesse processo, né? Então, ela diz que a facilidade é perda de tempo, com prejuízo para aquilo que nós nos propomos fazer. Então, nessa mensagem, ela vem nos dando um êmulo, uma força. Ela diz para nós: enfrenta os desafios da tua vida serenamente, ou seja, com calma, com lucidez, com aquela confiança em Deus. Esse serenamente é isso, né? E diante dos desafios, nós deveríamos nos posicionar dessa forma, porque ela conclui: e não aguardes as comodidades, as facilidades, que não mereces, não merecemos ainda. Nós precisamos do esforço, precisamos desse estímulo para chegar ao nosso ponto, o nosso foco, né? Então, ela diz: realiza a tua marcha indômito, ou seja, com coragem, com certeza daquilo que está fazendo, né? Preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na sua ação diária. Então, o que ela vem falando? Cada vez que nós enfrentamos os nossos desafios, sejam eles pequenos ou grandes, aqueles desafios que chegam na nossa vida, muitas vezes de surpresa, nós vamos enfrentando e dessa maneira vamos nos fortalecendo, vamos ficando fortes, vamos, ela diz, aumentando esses valores íntimos. Que valores íntimos são esses? A nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança em Deus. Isso tudo vai sendo aumentado nessa ação diária, ou seja, na medida que nós vamos tendo esses enfrentamentos. Então, Dr. Bezerra de Menezes fala das lágrimas, né? e das as aflições que nós teríamos nessa caminhada, porque isso é inevitável, ele nos diz, é inevitável que experimentemos lágrimas. Muitas vezes, nas nossas dificuldades, naquilo que surge à nossa frente, que nós não sabemos, às vezes, nem como começar, nós choramos, nós ficamos realmente ali em lágrimas, buscando conseguir alguma intuição para sabermos como vamos agir diante daquela dificuldade. Mas ele diz, mas essas lágrimas, essas aflições constituem refrigério para os momentos de desafio. É aquele choro, muitas vezes, que precisamos desabafar, precisamos desafogar aquilo que está nos preocupando. Então, teremos, desses dias difíceis que nós enfrentamos atualmente, não só nesse momento
que sempre a gente se reporta a esse momento da pandemia, esse momento que chegou para nós, nos pegou assim de surpresa, tivemos que desenvolver várias metodologias para nós, por exemplo, como a Carla falou, estarmos aqui, né? Há 2 meses atrás, nós não sabíamos como fazer tudo isso, e a gente teve que desbravar situações, enfrentar as dificuldades. E nós percebemos o quê? Nesses momentos, nós percebemos ainda criaturas que se permitem aos mais estranhos desregramentos, não acreditando nessas possibilidades, né? Por exemplo, do contágio, não estando consciente diante daquelas regras que devemos seguir, situações que nós entendemos ser um momento difícil para o nosso mundo. Porque como é que nós estávamos antes disso tudo? Estávamos numa situação bem crítica, né? Nós dizemos aqui conturbado e violento no sentido geral, onde as pessoas parecem não estarem se entendendo, o amor não está presente nos nossos corações. Então, diante de toda essa situação que envolve nosso momento de agora e o momento de antes, nós precisamos hoje estarmos firmes, seguros nos nossos propósitos, nos perguntando sempre o que nós queremos para nós. E isso exige de nós uma reflexão, nós estarmos seguros naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós temos como lenitivo para as nossas vidas, para que possamos seguir em frente. Estarmos sempre nos perguntando quais são os valores que nós consideramos necessários para uma vida harmoniosa e saudável. Acredito que hoje muitos de nós aqui poderiam falar muito sobre isso, coisas que hoje nós já sentimos que antes nós dávamos muita importância, mas que hoje a gente vê que não tem tanta importância assim. O que mais importa para nós é esses sentimentos, né, que nós podemos estar trabalhando, né, o amor entre nós uns aos outros, o amor em família, o amor que nós sabemos que está presente sempre naquilo que nós dedicamos a nossa boa vontade, o nosso desejo de acertar, o nosso desejo de fazer melhor. Esses valores que nós vamos entendendo que são valores que têm um peso muito grande para o espírito imortal. Então, para nós percebermos isso, é necessário que nós nos vemos agora como esse espírito imortal que está à frente do seu objetivo encarnatório, o seu objetivo de dar conta das nossas tarefas, de dar conta das nossas missões ou da nossa missão, né? Que todos nós temos uma missão importante para nós, sim, não importante para o mundo, mas importante para nós. Então, esses são os valores necessários para essa vida saudável do espírito. E Jesus, quando esteve entre nós, ele deixou esse bom ânimo para nós. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E logo em seguida ele fala: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E logo depois ele vem falar para nós: eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Não é? Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. É claro que ele estava preparado para essa missão, ele é o nosso guia, o nosso modelo, mas ele teve muitos enfrentamentos que exigiu dele essa coragem, esse bom ânimo, e ele venceu. E aí nós nos perguntamos, né? Sabendo disso tudo, como é que nós nos posicionamos diante dos nossos desafios? Nem sempre nós nos posicionamos dessa forma, né? A Joana de Ângeles diz nessa mensagem que, diante dos desafios, nós ficamos espantados. E isso nós sabemos, né? Nós ficamos mesmo espantados, atônitos,
diante de tantas ações, de tantas atitudes. E essas ações e atitudes são observadas cada vez mais, né, na nossa atualidade, com uma certa frequência. Então, são situações que surgem a todo momento, e assim mesmo nós ficamos, em vários momentos, espantados, com medo, né? Ansiosos. São sentimentos naturais, afinal, nós somos espíritos imperfeitos, estamos nesse aprendizado. Mas ela fala que esse estado de espanto, né, essa perplexidade, não deve trazer para o nosso íntimo o desânimo, a falta de coragem, nem tampouco a insegurança, o medo, a falta de fé. Então, nós podemos ficar, em alguns momentos, né, atônitos, perplexos, mas sem sentir o desânimo, sem sentir a falta de coragem e nem tampouco a insegurança e a falta de fé. Então, toda vez que nós enfrentamos sem medo, sem temor as adversidades que surgem em nosso caminho, nós estamos fazendo o quê? Exercitando, como esse alpinista, a nossa fé. Então, a confiança em Deus e a fé devem andar juntas, sempre, para nos dar essa segurança. E Paulo, nós nos lembramos, né, quando estávamos estudando, dessa mensagem que Emmanuel faz uma abordagem no livro Vinha de Luz, mas nós vamos pegar o versículo da carta aos Coríntios, que Paulo se expressa assim, vocês vão lembrar da mensagem. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Então, nós tentamos fazer aqui uma explicação, né, que ele vem falando de 4 adjetivos. Né? Ele fala do perplexos, do angustiados, dos desanimados, e ele vem, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. O que é e o atribulados, né? O que é estar atribulado? Nós falamos isso, né? Estou atribulado. Então, atribulado é o quê? É enfrentar aflições, adversidades, agruras, mortificações, sofrimentos, acontecimentos desagradáveis na nossa vida e até mesmo penosos. Tudo isso é atribulação. E ser perplexo, estar perplexo, é ser tomado de espanto, é ficar atônito, como Joana falou há pouco, indeciso, irresoluto, é hesitar diante daquilo, né, que nós temos que fazer, a falta de coragem, né, que nos falta naquele momento. Aí ele vem falando desanimado. Desanimado é o mesmo que estar sem ânimo, desencorajado, desestimulado, sem vontade de agir. Então, nós podemos estar atribulados, ou angustiados, mas sem estar com essa falta de vontade de agir. Né? Nós podemos estar, sim, angustiados, aflitos, agoniados, ansiosos, mas sem desânimo, porque é o desânimo que nos atrela, né? Nos prende, nos desanima, nos traz a depressão, nos traz o medo, nos traz a angústia e nos traz, muitas vezes, a nossa paralisia. Né? Nós ficamos paralisados, não conseguimos encarar aquelas situações. Então, Paulo vem nos dando esse conselho, não é? Que nós podemos estar, sim, angustiados, mas não sem vontade de agir. Então, Joana de Ângeles, numa outra obra, ela vem dizendo sobre o tesouro, né, que a encarnação nos oferece. Quais são esses tesouros? Olha bem, ela diz assim: o inteligente,
que descobre, através do Espiritismo, os objetivos essenciais da encarnação. Nós vimos lá no início, né, o objetivo da encarnação. Aproveita ao máximo os tesouros que são o tempo e a oportunidade. E quando nós aproveitamos o tempo e a oportunidade, nós vamos valorizar o conhecimento pela sua bem dirigida aplicação, ou seja, aproveitando tudo aquilo que nos chega para que nós possamos aplicar aquele conhecimento que adquirimos numa situação que vai nos trazer o bem à nossa alma e ao nosso irmão. E aí nós nos lembramos de Jesus, como falamos, ele é o nosso guia, o nosso modelo, está lá na questão 625, e nós lembramos de quantas vezes Jesus foi desafiado, ou seja, no sentido de ter que enfrentar desafios que aquelas pessoas, aquele povo daquela época, expunha Jesus a situações bem delicadas, né? Nesse momento aí com a mulher adúltera, que eles queriam que Jesus dissesse algo que fosse contra a lei, que fosse algo que viesse denegrir a sua imagem, confundir a sua... Mas Jesus foi firme ali nesse momento. Falou, usou da verdade, usou do poder que ele tinha. E o que aconteceu com aquelas pessoas, com aqueles homens principalmente, que estavam ali prontos para apedrejar essa mulher? Eles foram se afastando, eles foram se vendo ali naquele perfil traçado por Jesus quando ele começa a escrever na areia. Então, Joana vem dando para nós esse conselho. Assim como Jesus nos venceu sempre, e nós podemos segui-lo, ou seja, agir da forma que ele nos ensina, porque assim nós nunca nos deteremos diante dos desafios. Então, ela fala, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então, quando nós falamos em desafios, não são esses desafios só desse momento, da atualidade que nos preocupa, mas os desafios da nossa encarnação. Porque nós sabemos que esse desafio que enfrentamos agora é um momento que vai passar, e certamente outros virão, né? E nós vamos, cada vez que sairmos de um, estaremos mais fortes. Jesus enfrenta toda aquela multidão que ouviam ali sedentos, mas também tinham os homens, os sacerdotes, os homens conhecedores da lei, que estavam ali para julgá-lo, para arrumar qualquer coisa que pudesse derrotar Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo. E essa coragem de Jesus é que nós devemos nos inspirar nela, lembrarmos de Jesus, como é que Jesus agiu diante daquela dificuldade, daquele desafio. Afinal, ele é o nosso guia e modelo. Termos ele na nossa tela mental. E a Joana diz que a coragem é legítima e natural consequência da fé. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos que não estamos abandonados, a nossa fé vai ficando robusta e nós vamos tendo a coragem do enfrentamento, a coragem do esforço, a coragem para vencer. Então, a coragem, ela vem trazer para nós essa força interior que os ensinamentos de Jesus nos propõem, através desses valores morais, né, que nós vamos conquistando. E ela nasce daí. Então, o homem que elege para a sua conduta uma vida reta, uma vida feliz, no sentido da felicidade moral, né, da consciência tranquila, aí vai estar dessa forma, porque ele sabe que ele está agindo corretamente. Então, no nosso mundo atual, há essa inversão de valores,
a desonestidade, a má conduta, né, daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que cria para nós todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo aí. E nós não estamos isentos desse momento, porque na nossa bagagem, né, encarnatória tem lá alguma responsabilidade com esse momento, responsabilidade nossa com esse momento, porque senão nós não estaríamos passando por isso, né? Então, tudo isso foi gerado por nós mesmos ao longo da nossa caminhada. E hoje nós estamos aqui enfrentando, criando meios de estarmos vivendo de uma forma diferente de outrora, certamente. E aí, meus irmãos, nunca houve tanta necessidade do Evangelho como nos tempos atuais. Nós sabemos que esses trabalhos que nós fazemos nas redes sociais, esses trabalhos que ficam gravados para as pessoas verem, as preces que são trazidas de maneira que muitas pessoas possam tirar proveito desse momento de elevando o padrão vibratório, é uma coisa muito importante para nós, porque o mundo está sedento do Evangelho, né? Então, o nosso momento atual, ele nos convoca a esse testemunho pessoal, no sentido, testemunho aí não é nós sairmos desbravando o mundo, mas essa coragem íntima, essa segurança íntima. Então, isso vai nos dar esse autoenfrentamento. Então, nós devemos agora, nesse momento, já que estamos falando da atualidade, dar a nossa cota de contribuição, por mais pequenina que seja, como aquela viúva, né? Dar o nosso óbolo. Que contribuição que eu posso dar nesse momento ao nosso planeta? Nós podemos orar, nós podemos trabalhar os nossos pensamentos, nós podemos estar criando situações, ambientes na nossa casa que favoreçam a elevação do nosso padrão vibratório, né? A nossa trabalhando essa psicosfera do nosso planeta. Então, o que nós devemos fazer, nós já sabemos, né? O que deve ser feito, e nós devemos fazer isso agora. Então, esses momentos que nós vivemos, nós podemos entender que são momentos assim decisivos para essa renovação de pensamentos, essa transformação moral que nós não vamos conseguir numa encarnação só. Mas quando nós falamos de transformação moral, é justamente trabalhar os nossos hábitos de maneira mais saudável, trabalhar a nossa conduta íntima, né? Os nossos valores, renovando dentro de nós os nossos pensamentos, os nossos desejos de que possamos estar realmente contribuindo para a paz do mundo, a paz na Terra, que tanto nós falamos. E nós fazemos isso através dessas escolhas que nós fazemos aí a todo momento, né? Escolhendo aquilo que é bom para nós, porque nós já sabemos o que não é bom. Então, escolhendo sempre o melhor e tendo essa consciência dos valores espirituais que nós já conquistamos e que devemos pôr em prática esses valores. Então, Jesus nos convida agora para esse serviço de redenção. Mas redenção de quem? De nós mesmos, através do auxílio aos nossos irmãos que estão em maiores necessidades que nós, né? Nós, nesse momento, a gente percebe que temos necessidade de tantas coisas, nós estamos presos nas nossas casas, nós estamos tolhidos da nossa liberdade, mas muito mais que isso, existem pessoas que estão com escassez de alimento, que estão doentes, que perderam seus entes queridos, que estão em restabelecimentos de saúde e que estão em situações de maior necessidade que a nossa. Então, nós podemos estar nesse trabalho,
podemos estar auxiliando com as nossas preces, com os nossos desejos sinceros e com o nosso trabalho no bem. No momento em que nós paramos as nossas atividades para assistir uma palestra, mesmo que seja no YouTube, mesmo que seja na nossa rede social, nós estamos elevando esse padrão vibratório, nós estamos pensando coisas boas. Nesse momento, por exemplo, quantas coisas estão passando pela tela mental de cada um de nós, né? Isso é um trabalho de renovação. Então, nas palestras, em algumas palestras, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele nos fala dessa crise moral que nós estamos enfrentando, porque não basta que nós saibamos, né? É preciso que nós aprendamos a viver, que é o que nós estamos fazendo nesse estágio pequenino que estamos passando nesse período, né? Já se vão quase 6 meses e nós estamos nesse estágio. Então, o Divaldo fala isso, que a grande crise da humanidade é o ser humano, é a crise moral, é o convite para nós modificarmos as nossas ações, modificarmos os nossos pensamentos, porque não foi para fazermos tantas coisas que nós fazemos errado que nós reencarnamos, né? Aí o amor ainda não está assim planificado nos nossos corações. O amor no sentido da fraternidade, da solidariedade. E nós estamos tendo esse grande convite agora. Então, nós precisamos de atender esse convite, que é um convite de Jesus, nesse momento difícil, né? Nesse mundo que ainda, para muitas pessoas, a fidelidade é uma situação ainda utópica, né? De utopia. Então, o mundo hoje está tão difícil, né? E essa concepção de uma vida moral organizada, saudável, ainda não é entendida. Ainda não é muito fácil. Mas ela vai ser conquistada à medida que nós vamos entendendo essas situações que nos são oferecidas para um novo recomeço. Então, Joana fala para nós que a coragem é a conquista que difere da temeridade. A temeridade é aquela falta de bom senso que nos faz agir muitas vezes. Então, ela diz que o homem de coragem, ele espera, porque ele confia, né? E ele sabe que vai ter um momento certo para ele agir. Então, ele vai com toda a calma, com todo o bom senso. Enquanto que o homem temerário, esse homem ousado no sentido, né, de não utilizar a sensatez, ele é precipitado, ele é impiedoso muitas vezes e ele é irresponsável, né, nas suas atitudes, nas suas escolhas. E nós precisamos de entender bem isso para que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que nós falamos há pouco, nós estarmos fazendo boas escolhas para nós caminharmos com tranquilidade, nos trazendo essa vida saudável. E nós já caminhamos para o final e lembramos aqui que Jesus, ele pediu aos discípulos, nos últimos momentos que eles se reuniram, ele pediu que os discípulos tivessem a coragem da fé. E nós trazemos esse pedido de Jesus para os nossos momentos da nossa encarnação, e nós vamos entendendo que Jesus apela às nossas melhores forças para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados, ou seja, quando aprisionados em todas as direções, por dificuldades, por desarmonia, por débitos, sofrimentos, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Isso é um texto do prefácio do livro Coragem, que Emmanuel
vem nos falando. E no finalzinho ele nos diz assim: então, nós precisamos de confiar no poder de Deus, nesse poder divino que nos dirige. Nós precisamos aprender a confiar, renovar as nossas atitudes mentais, combater esse pessimismo crônico que paira em torno de nós, trazido pela mídia, trazido pelo excesso de notícias que muitas vezes nos deixam perplexos, nos deixam angustiados, e abrir os nossos olhos para ver quantas bênçãos nós recebemos a todos os instantes. E aprender, principalmente, a ser úteis diante daquelas oportunidades que Joana nos falou, né? Da oportunidade, do tempo que surgem no nosso caminho. E só para nós já terminarmos, nós temos essa mensagem que começamos a nossa fala, né? E Emmanuel fala assim, Paulo, aliás, sabendo que a tribulação produz fortaleza, ou seja, todos esses desafios, ele produz, ele traz para nós a fortaleza do espírito, nos fazendo fortes, né? Como o exemplo daquela criança que começa a andar, do espírito que precisa evoluir, se aprimorar, que seria de nós, espíritos imortais, se não fosse os esforços, a necessidade de cada dia nós estarmos desbravando essas nossas necessidades íntimas, né? Então, as aflições, as dificuldades, as lutas são forças que compelem o nosso esforço, Emmanuel diz para nós. Então, nós gostaríamos de terminar o finalzinho dessa mensagem de Emmanuel, ela diz assim: a existência terrestre é passagem para a luz. E prosseguir com Jesus é acompanhar-lhe as pegadas. Então, cabe-nos marchar ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então, tudo está dentro de nós, na nossa vontade de vencer, a nossa coragem para continuar, para crescer, para progredir, e tendo a certeza que nunca estaremos abandonados. Que Jesus possa nos abençoar, nos dando coragem para a nossa luta de sempre, na nossa presente encarnação e por todo sempre. Graças a Deus.